Há muito tempo se vê falar de profecias que predizem o final dos tempos. E de acordo com os eventos atuais, não podemos negar que o Apocalipse está próximo. Como será o começo do fim? A Primeira Guerra Mundial, iniciada em 28 de julho do ano de 1914, devastava a Europa. E no meio deste massacre e doenças, algo sobrenatural acontece. Uma mensagem do outro mundo à humanidade. 13 de maio de 1917, em um vilarejo da cidade de Fátima, em Portugal. 3 crianças. Lúcia de Jesus, de 10 anos, e seus primos mais novos, Francisco Marto, de 8 anos, e Jacinta Marto, de 7 anos, conhecidos atualmente como os 3 pastorinhos, relataram ter visto uma aparição sobrenatural. As crianças brincavam no local, quando de repente relataram que houve um clarão muito forte no céu, semelhante a um relâmpago. O céu ficou luminoso e sereno, e logo puderam observar bem acima de uma árvore de azinheira. Era a aparição da Virgem Maria. A história conta que a Virgem fez uma breve pergunta: vocês querem oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser mandar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores? As crianças disseram que sim. Então, a pedido da Virgem Maria, as crianças deveriam comparecer naquele mesmo local e hora, sempre nos dias 13 de cada mês, pois nos meses seguintes estaria revelando 3 misteriosos segredos sobre o triste futuro da humanidade. E assim sucedeu. No dia 13 de junho, novamente, as crianças voltaram a falar com a Virgem Maria, na qual revelou a primeira e segunda parte do grande segredo. O primeiro segredo: a Virgem Maria mostrara às crianças uma visão do inferno em chamas, que parecia estar debaixo da terra. Era um grande mar de fogo, onde iam mergulhados os demônios e as almas que em vida se tinham oposto a Deus e aos seus caminhos. Eles eram como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fogo, caindo para todos os lados, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizavam e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e acrosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e enegrecidos. A visão era tão horrenda ao ponto das crianças pensarem que iriam morrer. A segunda parte, que se trata do segundo segredo, a Virgem Maria faz uma seguinte afirmação: vão mais almas para o inferno por causa dos pecados da carne do que por qualquer outra razão. Por conta disto, a Virgem exorta a devoção do mundo ao seu sagrado coração e clama pela conversão da Rússia, por causa dos seus erros que poderiam se espalhar pela humanidade. Ela ainda pede que seja feita a consagração da Rússia com todos os bispos do mundo. E ainda continua: a guerra irá acabar. No entanto, se o homem continuar a ofender a Deus, no reinado do Papa Pio XI, outra guerra pior acontecerá. No ano seguinte, em 1918, a Primeira Guerra havia acabado. Mais de 20 milhões de mortos entre soldados e civis. O pedido da Virgem Maria sobre a consagração da Rússia não foi tratado com grande seriedade como se deveria.
foi necessário que o Papa fizesse várias consagrações a fim de se obter sucesso, pois, segundo a Virgem, a consagração deveria ser feita exatamente da maneira ordenada. Com isto, não demorou muito para que a Rússia espalhasse seus erros pela humanidade nos anos seguintes. Ideologias socialistas comunistas contaminaram muitos países, originando vários ismos como nazismo e fascismo. A Rússia foi o primeiro país a legalizar o aborto, sob o comando de Lenin, que dizia que Deus não existia e que somente o Estado na figura de Lenin daria tudo o que as pessoas precisassem, se intitulando como um novo Deus. Desde o ano de 1926 até o ano de 1940, a Rússia teria registrado mais de 2,5 milhões de abortos de crianças inocentes. O comunismo, com suas ideologias ateístas, faziam do governo algo acima do poder de Deus. Pregavam que o governo iria substituir o Criador do mundo e, consequentemente, todas as religiões estavam ameaçadas por este regime. A humanidade novamente havia ofendido a Deus, e não demorou muito para que o mundo entrasse em uma Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1º de setembro do ano de 1939. Muitas nações, assoladas por ideologias demoníacas como o nazismo e fascismo, sucumbiam ao poder maléfico do sistema comunista. Várias leis foram criadas para excluir os judeus da sociedade civil e, consequentemente, causaram o maior genocídio do século XX, através de um programa sistemático de extermínio étnico patrocinado pelo Estado nazista, liderado por Adolf Hitler. O último grande segredo é revelado no dia 13 de julho de 1917. O terceiro segredo é algo ainda mais preocupante. O Vaticano escondeu da humanidade por mais de 85 anos. A mensagem foi dada a conhecer primeiramente ao Papa Pio XII, que ao terminar de ler, estava tremendo. E com isto, manteve a mensagem em segredo, pois a humanidade ainda não estava preparada para o seu conhecimento. Ao tempo devido, também a leu o Papa João XXIII, que fez a mesma coisa. Eles agiram daquele modo porque sabiam que, quando revelado, causaria desespero e pânico mundial. No entanto, por mais horrível que seja, as pessoas devem conhecer isto para que se preparem. O segredo se trata de vários temas polêmicos e também do triste futuro da humanidade. Um dos temas polêmicos relatados pela Virgem foi a corrupção do Vaticano, o abandono das leis, das Escrituras e, consequentemente, a queda da Igreja Católica. A profecia também fala sobre o levantamento do Anticristo, uma encarnação de Satanás em um homem se manifestando publicamente e instigando as nações a uma grande rebelião universal dos povos da terra para com Deus. A mensagem também fala sobre um grande contato dos seres humanos com seres cósmicos, os extraterrestres. A humanidade obterá muito conhecimento com seres de outros planetas. O segredo ainda revela sobre a segunda vinda de Cristo, logo após a grande tribulação. No entanto, a parte mais dramática do segredo está por vir. A Virgem Maria alerta que, caso o homem não mude de atitude, é bem provável que seja o nosso fim. A visão também fala sobre uma terceira guerra mundial nuclear que aniquilará a raça humana. A profecia diz que a guerra começará com o assassinato de um homem
e ocupa uma posição muito alta no mundo. Uma arma poderosa caminhará através da Europa e a guerra nuclear começará. Esta guerra destruirá tudo. Em uma noite muito fria, 10 minutos para a meia-noite, um grande terremoto sacudirá a Terra durante 8 horas. O movimento do planeta será tão violento que moverá o eixo da Terra, 23 a 20 graus. Depois, ela regressará à sua posição normal. Após isto, uma escuridão absoluta e total cobrirá a Terra inteira. Uma escuridão que durará 3 dias. Apenas uma terça parte da humanidade sobreviverá a estes 3 dias de escuridão e terror. A Virgem recomenda àqueles que sobreviverem ao grande terremoto que fiquem abrigados em suas casas. Feche as portas e janelas e não fale com ninguém que não esteja em sua casa. Ela recomenda que, por conta da escuridão, é necessário que acendam velas de cera santificadas. As trevas que virá ao mundo não é somente uma ausência de luz, mas uma ausência de luz física e espiritual. E a única coisa que se poderá iluminar na escuridão são somente as velas santificadas. Nenhum outro tipo de luz se acenderá nesta imensa escuridão. Não olhe para trás, não olhe para fora, e não seja curioso, porque esta é a ira do Senhor. Não deixe a sua casa e não deixe ninguém estranho entrar, porque naquele dia toda classe de espíritos malignos estarão soltos pela terra, causando o caos, terror e a devastação da humanidade. No entanto, após estes 3 dias de castigo e terror, aparecerá no céu uma cruz mística, que, segundo a Virgem, será um sinal à humanidade, para que se lembrem do preço que seu Filho Jesus Cristo pagou por amor à humanidade e pela nossa redenção. Após a entrega destes segredos para aquelas 3 crianças humildes, Lúcia pede à Virgem Maria que mostre algum milagre às demais pessoas para que elas acreditem. Então, no dia 13 de outubro de 1917, a data da última aparição, por volta do meio-dia, aconteceu algo sem explicação. No campo, lamacento e encharcado por conta da forte chuva que caía, haviam-se reunido mais de 70.000 pessoas. Estas testemunharam um grande evento que ficou conhecido como o Milagre do Sol. Segundo os relatos, o céu se abriu e lá estava o Sol. No entanto, aparentava uma coloração diferente. Logo, o Sol começou a se mover e parecia estar dançando no céu. Se movia em zigue-zague, e de repente o Sol começou a abaixar e vir de encontro às pessoas. Houve um pânico geral. As pessoas pensaram que aquilo era o fim do mundo. De repente o Sol voltou e se pôs ao seu lugar. Das 3 crianças que presenciaram a aparição, logo nos anos seguintes, 2 morreram, conforme a Virgem havia dito, que logo estas estariam ao seu lado. Francisco faleceu após 2 anos da aparição, e sua irmã Jacinta faleceu no ano seguinte de sua morte. Lúcia, após 4 anos da aparição, entrou para o colégio das Irmãs Doroteias, a fim de se proteger dos muitos peregrinos e curiosos que cada vez mais vinham querer falar com ela. Ela faleceu aos 97 anos, no dia 13 de fevereiro